Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é uma enorme satisfação revê-los sempre que a gente pode juntos abrir a Bíblia Sagrada e estudarmos através da lição da Escola Sabatina. Eu gostaria, antes de iniciar esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma lição que Tu nos encaminha para que possamos buscar nela o sustento para a nossa fé. Nos capacite a compreensão do tema, para que possamos realmente nos aprofundarmos na Tua Palavra e no conhecimento sagrado. E assim podermos viver uma vida digna aos Teus olhos, sendo conduzido por Ti e por Teu Santo Espírito, através das orientações da Tua Palavra. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Completos em Cristo. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de bebida e comida, ou dia de festa, ou de lua nova, ou sábados. Presta atenção nesse detalhe, plural, sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Esse é um texto bíblico muito típico de diversas religiões que contestam a guarda do sábado, usarem para aplicarem como se isso fosse favorecer sem fundamento bíblico nenhum, apenas fundamento religioso por causa das tendências religiosas já aprovadas por suas tradições individuais. Contudo, nós já vimos, como eu citei durante a leitura, que o texto está com um S, sábados. Por quê? Nós vamos ver no decorrer da lição em mais detalhes, que lá em Levítico 23 tem diversos sábados. Ou seja, dentro do conteúdo cerimonial, sempre que caía a Páscoa, por exemplo, que é celebrada normalmente do dia 14 para 15 de abril. Isso era celebrado da passagem de pôr do sol, do dia 14, então, para o dia 15. Se esse dia caísse numa terça-feira, essa terça-feira tinha que ser guardada com um sábado, além de guardar o sábado do singular, né, que é o da semana. E o sábado da semana é um só. Os sábados cerimoniais são diversos, por isso surge no plural. E Levítico 23, que é o texto que eu citei, é onde consta diversos deles. Qualquer festa daquelas que caísse em qualquer dia se tornaria um sábado cerimonial. E alimentos, pelo comer ou pelo beber, ou festas de lua nova, tudo está voltado para rituais cerimonialistas do Antigo Testamento, que todos eles apontavam para Cristo. Por isso que aqui está dizendo que tudo isso era sombra, essas cerimônias, inclusive a circuncisão, eram sombras, mas o corpo era Cristo. O que substituiu a circuncisão foi o batismo. Mas o restante, tudo o corpo de Cristo substituiu. Quando ele morreu na cruz, o véu do santuário rasgou de alto a baixo, eliminando, não é bem eliminando, substituindo essas cerimônias. Ou seja, o povo vinha convivendo há cerca de mais de 4.000 anos, desde que Adão saiu do jardim e ofereceu o primeiro sacrifício, desde aquela época para cá, que eles vinham lidando então com as sombras. Porque o primeiro sacrifício, o próprio Deus orientou eles lá no jardim, quando sacrificou um cordeiro, mostrando que alguém inocente, que o próprio filho dele, inocente, viria para resgatar esses que entraram nesse ato de rebelião. E agora Cristo, ao morrer na cruz, como o próprio Filho de Deus, ou um cordeiro que verdadeiramente tira o pecado do mundo, como o primo dele comentou, João Batista, quando ele estava vindo para ser batizado por ele, então, ao morrer na cruz, o véu do santuário rasga de cima e embaixo. Ou seja, as pessoas não precisavam de intermediários mais para chegar ao trono da graça. Podia ir diretamente a Deus. E antigamente, o povo só ficava lá no pátio do santuário. No lugar santo era só o sacerdote que entrava. E no lugar santíssimo, onde estaria a representação do trono da graça, né? O propiciatório, a arca dos 10 mandamentos, ali somente o sumo sacerdote uma vez por ano, no dia 10 do 7º mês. Só ele podia entrar. E quando o véu que divide o lugar santo do Santíssimo rasgou de alto a baixo, puxa vida, deixou claro então que realmente agora o corpo estava ali, não precisava de ficar mais convivendo com sombras, com ideias da salvação. A salvação estava aberta em espírito e em verdade, na cara de todos, basta que aceitasse. Então essa é a explicação
direta e ampla sobre isso aqui. E as pessoas usam, né, esse texto como se estivesse eliminando o sábado da semana dentro desse contexto. Coisa essa que quando Jesus morreu, né, no Evangelho de Lucas, observa que quando Jesus morreu, no capítulo 23, o versículo 55 e diante, olha o que está escrito aqui. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia, seguindo a José, viram o sepulcro e como o corpo foi ali depositado. Então voltaram e prepararam especiarias e ungüentos. E no sábado repousaram conforme o mandamento. E no domingo, capítulo 24, verso 1, mas já no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Verso 2, e acharam a pedra removida do sepulcro. Entrando, porém, não acharam o corpo do Senhor. Está aqui. Então eles repousaram conforme o mandamento. Agora observe. Jesus viveu 33 anos aqui com eles. 3 anos e meio de ministério. Se tivesse sido abolido o sábado, Jesus não teria deixado orientação para que eles parassem de guardar? Pense nisso. O próprio Jesus, Jesus era judeu, tá bom, então ele é a base do cristianismo. E aqui ele está dizendo que elas continuaram a guardar o sábado. Mateus, capítulo 5, verso 17 ao 19, olha o que diz lá. Não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, ou seja, até que o mundo acabe, nem um jota e nem um tio é para ser tirado sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que pegar qualquer um desses menores mandamentos que seja e ensinar os outros, será considerado um ínfimo pelo reino dos céus. E os que os ensinar e os guardar, será considerado grande. Foi eu que escrevi? Foi você? Então, não tem base bíblica nenhuma para guardar outro dia da semana a não ser o sábado. De Gênesis ao Apocalipse, não tem nenhum único texto na Bíblia que oriente sobre a guarda de outro dia, a não ser o sábado semanal, o sábado da lei de Deus. Esse é lei moral e não lei cerimonial. Essa é a confusão que a maioria dessas religiões praticam. Misturam lei cerimonial com lei moral. Então, lei moral são os 10 mandamentos. Lei cerimonial são as leis de Moisés. Essas Jesus cumpriu, foi cravada na cruz, como o texto bíblico que nós lemos deixou claro. E quero deixar bem claro outro detalhe: lei não salva, nem moral e muito menos cerimonial. Nós somos salvos pela graça, estritamente pela graça. Somos justificados pela fé. Mas se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Jesus foi quem disse isso. E esses mandamentos não foram alterados. Não houve autorização para isso. A igreja romana, no início, cometeu esse grave delito e usou um documento chamado Catecismo Dominical para implantar a goela abaixo na cristandade. Por influência do imperador Constantino entre o ano 320 ao ano 323. Dentro desse período aconteceu essa mudança e foi implacada goela abaixo no cristianismo, gerou protestantismo por anos e anos, até que isso foi aglomerando de tal ponto que quando chegou na altura do ano 538 disparou uma perseguição contra os cristãos que se estendeu por 1260 anos de opressão, até que o general Berthier, amante de Napoleão Bonaparte, prendeu o Papa Pio VI, o último Papa que estava dentro da campanha desse gênero, perseguindo as pessoas, perseguindo os cristãos, que eram contra essas insanidades e essas apostasias romanas que foram infiltradas dentro da igreja e que por fim acabou, mesmo que ele foi preso e morreu exilado lá em Valença, na França. Irmãos, mesmo assim, as igrejas que foram se surgindo dali adiante, e durante 1260 anos, meus irmãos, não tinha, a Bíblia já estava muito longe. Aí que eles começaram a estudar a Bíblia de novo, pôr as coisas no lugar, e de sábado então sumiu no espaço. Aí tem pouquíssimas religiões cristãs que preservaram a guarda do sábado, como os batistas do sétimo dia, que já eram dessa época. Depois surgiram os adventistas do sétimo dia, dentre outros poucos que também
guardam o sábado. Mas aí está, então, a questão da Bíblia. O sábado não salva, a lei não salva, mas ele é necessário como expressão de amor. Não só ele, mas os 10. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Inclusive no Apocalipse comenta, né? Que no capítulo 12 de Apocalipse, verso 17, que o dragão iroso contra a mulher ia fazer guerra ao restante da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o apóstolo João também fala em 1 João capítulo 2, versos 3, 4 e 7, ele fala, eu considero esse texto o texto mais grave que tem, mais pesado que tem dentro da Bíblia a respeito desse assunto. Ele diz o seguinte: aqueles que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é um mentiroso, e com ele não está a verdade. E não vos dou um mandamento novo, mas um mandamento antigo que desde o princípio tivesse. É o que fala o verso 7. Irmãos, é muito grave, a informação é muito pesada. Mas muito bem, vamos prosseguir no nosso estudo e entrarmos no segundo tema: a sabedoria e o conhecimento de Deus. Irmãos, se a gente analisar Colossenses capítulo 2, versos de 1 a 7, nós podemos combinar isso aqui também estudando Jó capítulo 28, verso 12, Colossenses 2, 3 e 1 Coríntios 1, 30. Nós temos, em resumo, poderíamos aqui assim dizer, que se temos Cristo, nós possuímos tudo, irmãos. E ele realmente mostra que a palavra de Deus apresenta que se as pessoas realmente estiverem com Cristo, a palavra como foco, Cristo como foco, irmãos, a base fica sólida e as pessoas não vacilariam na fé. Por isso que Paulo orienta muito a sermos firmes no estudo da palavra e na conexão com Cristo. Quem assim vive o cristianismo jamais se desvia da fé. No terceiro tema, enraizados e crescendo em Cristo. Detalhe interessante isso, que Paulo comenta também sobre crescer em Cristo. Irmãos, o segredo do êxito, aqui o autor da lição já colocou na primeira palavra, enraizados. Porque Paulo usa esse termo sobre estar enraizados em Cristo. E o próprio Cristo, irmãos, lembra que ele comentou sobre a questão da rocha? Faça a construção de vossa casa sobre a rocha, que é sólida, e ele é a rocha. O próprio Cristo é a rocha. É a pedra enjeitada, né? Que veio para que era seus e os seus não quiseram. E muitos continuam enjeitando ele quando enjeitam os seus mandamentos, quando enjeitam a sua palavra, quando tentam dar jeitinho na palavra de Deus. É muito importante lembrar disso, meus amados irmãos. E nós precisamos valorizar a palavra de Deus, que é uma forma clara de valorizarmos a nossa adoração ao verdadeiro Deus. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E os meus mandamentos não são pesados. Lembra? Os mandamentos de Deus são leves. A lei é santa, justa e boa. Não salva ninguém, mas mostra a gratidão daqueles que estão salvos. Pense nisso. Pense dessa maneira, para você ver como fica gostoso. E quando a nossa fé está sustentada, a nossa casa, a casa da nossa cristandade, está alicerçada sobre essa rocha que é Cristo, meus irmãos, pode ver ventania, tempestade, o que for, não cai. A nossa fé jamais será abalada, desde que estamos enraizados em Cristo, e nós ainda cresceremos em Cristo. Independente de ter tijolo montado ou não, que a nossa fé vai estar firme, para aguentar qualquer tempestade que sobrevier sobre o povo de Deus, como está prestes a acontecer. No quarto tema, cravado na cruz. Aqui entrando de volta naquele texto antigo, né? Que nós comentamos, Filipenses 2, de 11 a 15. Realmente, irmãos, Jesus carregou todo esse processo das leis cerimoniais e cravou na cruz com ele. Porque ele foi o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo e tirou. Jogou para cima dele. Morreu a morte eterna, pagou o preço, ele morreu a morte da serpente. Por que a morte da serpente? Porque o dia que a serpente morrer essa morte, ela não vai sair mais da sepultura. Porque não tinha pecado.
Ninguém no universo tinha condição de fazer o que ele fez. Então ele fez e saiu vitorioso. Ele suou sangue no Getsêmani porque sabia que tipo de morte que ele ia sofrer. Pagou o preço e ressuscitou. Foi erguido da terra. Por isso que ele falou para Nicodemos: assim como Moisés levantou a serpente do deserto, o Filho do Homem também será levantado da terra e atrairá todos a ele. Ele veio para salvar todo o povo, tribo e língua. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pense nisso, amado. Pense nisso, amado. Então ele cravou o que todas as cerimônias apontavam, ele cravou tudo na cruz. Dali para frente, não precisava mais daquelas cerimônias, daqueles rituais. Era pregar, batizar e ensinar tudo o que ele ensinou até ali. Inclusive, como nós vimos, as mulheres que foram lá no sepulcro continuou fazendo o que ele ensinou, a guarda dos mandamentos. Não aboliu não, continuou guardando o sábado direitinho. Depois de 33 anos que ele conviveu aqui, não suspendeu hora nenhuma. Ele guardou o sábado durante o ministério dele, os discípulos guardaram e depois continuaram. Em Atos dos Apóstolos tem dezenas de textos bíblicos sobre dia principal de guarda no sábado. Eles continuaram na igreja cristã primitiva guardando o sábado e tendo as principais reuniões dia de sábado, normal. Era o dia principal de culto na igreja, era sábado e continuou sendo naqueles dias por longas datas. Até que estourou a perseguição e a coisa desandou, e aí os poucos foram preservando isso ao longo da jornada e da história que se desencadeou na Inquisição e da pós-Inquisição. Alguns poucos surgiram ensinando essas mensagens e preservando essa verdade que havia sido quase que esquecida pela maioria da cristandade. Então Cristo pagou o preço. Nós somos salvos pela graça. Mas a expressão de gratidão nossa fica bem clara quando nós respeitamos e guardamos os seus mandamentos. Quinto tema: sombra ou corpo? E aí volta de novo nas leis cerimoniais, né? É aquilo que eu expliquei no início, né? Lei moral e lei cerimonial. A lei moral se referindo aos 10 mandamentos e as leis cerimoniais se referindo às leis de Moisés. E quando nós olhamos lá para Levítico 23, 11, verso 24, 32, nós podemos ver alguns sábados que eram guardados em qualquer dia da semana que caísse, tinha que ser guardado como sábado. Esses sábados é o que Paulo está abordando no texto de Colossenses, que nós abrimos a lição falando. Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. Sábados, ninguém nos julgue pelos sábados. Então, está aqui eles. Levítico 23, 11, 24 e 32. Está aqui os textos bíblicos. Um dos textos bíblicos exemplificando o que Paulo queria dizer. E essas práticas todas representavam a sombra, que no verso 17 ele comenta, que foram cravadas na cruz. E assim que foi gravado, o véu do santuário rasgou de cima e embaixo. Porque o Cordeiro de Deus que João Batista apontou o dedo estava ali tirando o pecado do mundo. E ele se tornou o receptáculo da nossa fé. Então, se aceitamos a Cristo, ele nos recebe através da fé, nos perdoa, nos dá a sua veste branca, nos purifica e nos salva. E nós somos salvos porque aceitamos o seu sacrifício em nosso favor. Pense nisso, amado. Pense nisso, amado. Sexto tema: preceitos de homens. Colossenses 2, 20 a 23. Irmãos, isso não mudou. Em todas as religiões do planeta Terra, todas as religiões, tem preceitos de homens. Umas guardam o sábado direitinho, ensina, guarda, pelo menos, né? Mas está lotado de preceitos de homens também. É importante a igreja? É importante. É interessante viver a fé só em casa? Não é. É importante estar comungando, porque durante a nossa comunhão nós compartilhamos a nossa fé. Nós nos identificamos, nós falamos com Deus na casa dele.
apesar dele ser muitas vezes maltratado dentro da casa dele. Por que maltratado? Quando a liderança, quando os pregadores desviam o foco da pregação do Evangelho, isso é maltratar a Deus e a sua missão, a ordem que ele deu para a igreja. A grande maioria está focada em atrair capital para dentro da igreja, dinheiro para dentro da igreja, e não está muito interessada em acabar com a fome da redondeza, em ter orçamentos missionários de fato focados nisso. Muitas e muitas e muitas igrejas focadas em construir grandes impérios para atrair pessoas mais condicionadas financeiramente ainda, e no final das contas, cadê o foco para poder acabar com a fome da redondeza, do distrito, da referida igreja, do referido império? Quantos impérios desses gasta de energia num culto? Dá para comprar centenas de cestas de alimentação para matar a fome de muitos. Aí alguém pode dizer, mas e os ricos não vão para a igreja? Mas desde quando para ir para a igreja precisa ser igreja rica? Precisa ser um império? Uma igreja pequena não pode ter conforto, e está arrumadinha, e está lá todo mundo adorando a Deus em espírito e em verdade? Porque os próprios ricos têm condição de manter uma igreja dessa, de sustentar. Não precisa de nenhuma organização religiosa de estar angariando fundos em grandes impérios e perdendo o foco da pregação do Evangelho de alcançar todo o povo tribilíngue, porque está focado em milhões de patrimônio empatado num momento da história da humanidade que Jesus está prestes a voltar e não está na hora de ficar jogando dinheiro em cima desse tipo de investimento, de estrutura, que isso mais chateia a Deus do que agrada a Deus. A maioria que acompanhou Jesus são pessoas humildes. E esse público, Jesus está interessado em vir buscar eles. Ele quer salvar todo mundo. Mas esse público precisa de ser amenizada a situação deles no mundo. O que eles sofrem é muito duro, irmãos. Pense, é coisa muito séria. Muitos têm perdido o foco. E Deus há de pedir conta dessas atitudes absurdas. E muitos hão de perder o céu por insistirem nesse tipo de foco que mais desagrada a Deus do que agrada. Pode ter certeza absoluta. Então, preceitos de homens, irmãos, é muito grave. Porque os preceitos de homens, eles trabalham adequando o evangelismo ao seu foco, e não ao foco da palavra. Por isso que esses impérios têm surgido desse jeito. É por isso que a pregação do evangelho não vai na direção que precisa, fazendo arrastão de matar a fome do distrito das igrejas, que elas foram construídas naquelas regiões para isso, para cada igreja abastecer o seu próprio distrito. E esse foco tem sido perdido há muito tempo e precisava ser revisto sobre isso, porque o tempo está próximo. O tanto de regrinha que tem na maioria absoluta dessas religiões, que ao invés de atrair as pessoas, facilitar o acesso das pessoas ao compromisso do que está aos pés de Cristo, faz dificultar. Não é casado no civil, só mora junto, não pode casar, está vivendo em adultério. Que viver em adultério? Que adultério que tem de uma pessoa que vive só para uma para outra, que adultério que eu sei é traição matrimonial. Que conversa é essa agora? As duas pessoas estão ali juntas, debaixo do mesmo teto, vivem ali há 10, 15, 20 anos, um cuidando do outro, desde quando está praticando adultério. Qual foi o cartório ou a igreja que Adão e Eva casou? E qual foi o cartório que Abraão casou? Qual foi a igreja mesmo? E de Jacó? Qual foi o cartório, qual foi a igreja que ele casou? Com as duas esposas dele e com as duas concubinas que ele tinha. Qual foi mesmo? Mudou o quê? Aonde que está escrito na Bíblia que mudou? Qual foi o primeiro casamento na Bíblia registrado de Gênesis ao Apocalipse? Que foi feito entre igreja? Carlos V da Inglaterra, em 1555. Primeiro casamento registrado dentro de igreja. Igreja católica. De lá para cá virou tradição, preceitos de homens. Muito sério isso, irmãos. É polêmico? É polêmico, mas eu estou falando, estou usando a Bíblia. Então, irmãos, casamento é o compromisso entre o casal.
Não quero aqui bagunçar nada, incentivar nada, de sair bagunçando. Não, é bom, organização é boa e tudo, mas falar que a pessoa está vivendo em adultério e impedir ela de batizar porque ela está vivendo junto e não tem um casamento civil, não, isso aí é absurdo. Biblicamente é absurdo. Não tem o menor fundamento. E é calúnia, é pecado dizer que aquela pessoa está em adultério se ela não praticou adultério. Se ela vive com a esposa, vive com a esposa e a esposa vive para ele. Entende? Estou citando um único exemplo. Sem falar nas regrinhas daqueles que de fato tem algum problema com a igreja, sai para voltar, tem que passar 10 anos para isso, 10 anos para aquilo, é não sei o que, não sei o que. Gente, preceitos de homens, isso é abominação perante a palavra de Deus. Gravíssimo. E quem inventou esses manuais, essas regras absurdas, vão encarar a Deus face a face um dia. Porque muitas almas deixaram de firmar compromisso com Deus nos pés de Cristo por causa dessas regras. Pense nisso, amado. Pense nisso, amado. O sétimo tema, um tropeço. Eu queria citar um texto aqui de Atos dos Apóstolos, página 301, que diz o seguinte: a obra da alta crítica, ao dissecar, conjecturar e reconstruir as Escrituras, está destruindo a fé na Bíblia como revelação divina. Está destituindo a palavra de Deus do poder de dirigir, enobrecer e inspirar vidas humanas. Pelo Espiritismo, multidões são ensinadas a crer que o desejo é a mais alta lei, que imoralidade é liberdade e que o ser humano deve prestar contas a si mesmo. É um verdadeiro tropeço o que uma grande maioria religiosa tem vivido e ensinado. Mas tudo isso pode ser evitado se solidificarmos a nossa fé na palavra de Deus e nos conectarmos à graça de Cristo. Ó Senhor, fortaleça a nossa fé, Senhor. Ajude-nos como indivíduo e como igreja a realizarmos a Tua vontade, a cumprirmos com a missão real, primitiva, que Tu colocastes nas mãos dos Teus primeiros apóstolos sobre a face deste velho mundo. E que todos perderam as suas vidas entregues nas Suas mãos. Nos fortaleça na nossa fé e na nossa jornada. E capacita-nos a cumprir com a missão que Tu nos tens confiado. Te pedimos e te agradecemos essas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém.